Irmãos, irmãs, que Jesus nos abençoe, trazendo aos nossos corações as bênçãos da sua paz. Allan Kardec perguntou certa feita aos espíritos, naquela que se tornaria a questão número 625 da obra máxima do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para servir ao homem de guia e modelo. E os Espíritos responderam naquela que é a resposta mais concisa, mais curta de toda a obra. Responderam numa única palavra: Jesus. Hoje nós vamos tratar mais especificamente sobre a vida de uma poetisa do Rio Grande do Norte, que não é muito conhecida nos meios literários, chamada Alta de Souza. Ela teve uma vida muito rápida no mundo, viveu entre 1876 e 1901, e talvez jamais tenha ouvido em vida falar em espiritismo. Mas passou toda a sua vida tomando como modelo Jesus. E se os espíritos superiores nos recomendam como modelo e guia Jesus, por extensão, nós podemos tomar como modelo, como guia, como inspiração, pessoas que tomam a ele por modelo. E a Alta de Souza enquadra-se no número daqueles indivíduos que, mesmo passando por uma série de dificuldades, de provas, de expiações, de eventos dolorosos na sua vida, soube manter-se firme em seus ideais e em sua fé religiosa. Então nós vamos analisar superficialmente alguns aspectos da vida de Alta de Souza e o encontro que ela teve mais tarde, em 1932, já desencarnada na condição de espírito, com o médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Aí está uma imagem que mostra Alta de Souza, na sua juventude ainda. Ela nasceu, então, em 12 de setembro de 1876, no que era freguesia de Macaíba, que ficava no que hoje é o Rio Grande do Norte. Lembrando que em 1876 o Brasil ainda não é uma república, é um império, né, em que quem governa é Dom Pedro II. Em 1979, com 3 anos incompletos, ela perde a sua mãe. Logo em seguida, perde o seu pai. Em 82, ela perde o avô materno. Quando seus pais morreram, deixando-a órfã na companhia de mais 4 irmãos, os avós maternos é que assumiram a sua guarda. E percebemos ali pela cronologia que em 29 de outubro de 1872 o avô materno morre, restando ela, seus 4 irmãos e a sua vovozinha, que ela chamava carinhosamente de Dindinha. E em 16 de fevereiro de 1887, ela perde de uma forma muito trágica o seu irmão Irineu, ao qual ela era muito apegada. Ele portava nas mãos uma lamparina que, em função do vento, explodiu em suas mãos e ele morreu carbonizado. Passou mais de 18 horas penando até desencarnar. E essa imagem jamais abandonou a memória, a lembrança
de Alta de Souza. Mais tarde ela vai se converter numa poetisa, e a questão da morte, por ela ter sofrido desde a sua infância tantas perdas do pai, da mãe, do avô, em seguida do irmão, a questão da morte vai estar muito presente em todas as suas composições poéticas, permeando todas as suas poesias. Em 1888, no mesmo ano que a princesa Isabel decreta a Lei Áurea, que concedia liberdade aos escravos, ela é matriculada no Colégio São Vicente de Paulo, que era mantido por religiosas francesas, onde ela vai ter a oportunidade de aprender o francês, o inglês, e de ler no original alguns escritores daquele país, como Victor Hugo, Lamartine, Fénelon, entre outros. Antes de entrar neste colégio, um amigo de sua avó, que era professor, voluntariamente alfabetizou-a junto com os irmãos. Com 7 anos ela já estava alfabetizada e, segundo seus irmãos relataram após sua morte, compulsando as suas lembranças, desde muito pequena ela era vista contando histórias e lendo histórias a outras crianças, a velhos e até a escravos nas senzalas. Então ela manifestava dentro de si, embora as experiências dolorosas que experimentara na vida, uma tendência, uma vocação natural, um pendor natural para o bem, para o amor ao próximo. Em 1890, ela apresenta os primeiros sinais da tuberculose, do que ela morrerá. Em 1893 aparecem publicadas as suas primeiras poesias, e ela vai passar a publicar, contribuir com vários jornais da época que circulavam pelo Brasil Império e em seguida pelo Brasil República, e ela vai adquirir repercussão internacional. Como vai dominar o francês, muitos dos seus poemas vão ser também publicados na França. Em 20 de junho de 1900, aparece a primeira edição da sua única obra, do seu único livro, Horto, que reunia 114 poesias distribuídas em 232 páginas. E menos de 8 meses depois, ela morria em 7 de fevereiro de 1901, em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela dedicou essa única obra sua à sua avó, que foi para ela muito mais do que uma mãe e que, como dissemos, chamava carinhosamente de Dindinha. Minha alma vai cantar, alma sagrada, raio de sol dos meus primeiros dias, gota de luz das regiões sombrias da minha vida triste e amargurada. Minha alma vai cantar, velhinha amada, rio onde correm minhas alegrias, anjo bendito que me refugias nas tuas asas contra si mirada. Então ela dedica esta obra, este livro, à sua avó. E nós podemos perceber, apenas por estes versos, que ela era uma poetisa primorosa e vai ser elogiada por inúmeros poetas, literatas brasileiros, da envergadura de Olavo Bilac e outros, que vão categorizá-la como a mais mística das poetisas brasileiras. Como ela vai enamorar-se pelas páginas do Evangelho, que lhe servirão de consolo nos dias de sofreguidão e amargura, muitas das suas composições poéticas, mesmo aquelas que tangiam os assuntos da morte, vão ser perpassados por um espiritualismo superior, irradiado diretamente das meditações que fazia sobre as páginas do Evangelho.
Esses foram os últimos versos que ela escreveu, né? Percebendo que a morte estava próxima. Esses foram os últimos versos que ela compôs. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena, será morrer? Fugir neste anseio infindo à treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo, será morrer? E ao grito que a dor arranca e o coração que faz tremer, voar uma pomba branca, será morrer? Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui, na amplidão liberta, quem pode deter meus passos? Deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este voo infindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Então, antecipando a sua morte, ela compõe estes últimos versos que revelam o seu grau de espiritualidade interior, compreendendo que a morte não é o final de tudo. A morte é uma passagem para um outro mundo, para uma outra realidade de vida, para uma outra esfera vibracional. E ela identifica isso, percebe isso e tenta transformar em versos, colocando o seu espírito como sendo uma pomba que se desprende do corpo na direção dos reinos espirituais, rumando aos braços de Jesus, que ela elegera por modelo e guia. Alta de Souza, mesmo sofrendo dolorosamente com a tuberculose, sempre seguiu a sugestão do Cristo na parábola do samaritano, tentando imitá-lo, fazendo bem sempre que houvesse oportunidade. Auxiliou como professora voluntariamente, sem receber remuneração. Ajudava muitas pessoas carentes em dificuldade e sempre que a ocasião surgia, ela se apresentava para servir, porque assim ela entendia que deveria agir em conformidade com aquele que ela elegeu para ser o guia e modelo da sua vida. Chico Xavier dispensa apresentações. O maior médium de todos os tempos. Nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Muito mais tarde se trasladando para Uberaba, onde desenvolveu a segunda e a terceira etapa da sua tarefa mediúnica. Em Pedro Leopoldo, desde a infância, manifesta-se os seus dons mediúnicos. Coisas estranhas ocorriam em torno dos seus passos. Objetos moviam-se, apareciam num lugar, desapareciam, voltavam a aparecer. Pessoas que somente ele via e ninguém mais, vozes que apenas ele escutava e ninguém mais. Tem um histórico de vida muito semelhante ao de Alta de Souza. Embora tenha vivido muito mais tempo do que ela, uma vida sobremaneira longeva, ele experimentou um verdadeiro calvário ao longo da sua existência. Experiências dolorosas não faltaram em sua vida. Ele também perdera a mãe quando ainda era muito pequeno e fora entregue pelo pai a uma madrinha a fim de que a mesma o criasse. Até que o seu pai mais tarde casou-se novamente, constituiu família e a sua esposa generosa exigiu que todos os filhos, que além de Chico Xavier havia outros, fossem novamente reunidos sobre o mesmo lar. Então Chico Xavier
desde a infância, vivencia experiências mediúnicas, extrasensoriais, paranormais. Quando estava na escola, ainda no primário, já que tivera que abandonar os estudos muito cedo, não concluindo a sua formação educacional, a professora lançou um desafio para que eles redigissem, em prosa ou em verso, algo que tivesse como temática o Brasil. E se apresentou para ele um homem que mais tarde ele soubera que era um dos mais famosos poetas brasileiros que havia desencarnado ainda no século XIX e que se manifestara para ele ditara brilhante poema que apresentou à professora e esta surpreendeu-se, não acreditando que aquele menino, aquela criança houvera escrito aquilo e desafiando a escrever outra coisa a fim de certificar-se de que ele não havia copiado de nada. E ali estava, de certa forma, assinalado o gênero de apostolado que lhe cumpriria mais tarde. Ser um intermediário do mundo espiritual na Terra. Por eles, centenas de milhares de espíritos manifestaram. E confesso, Chico, todos que se manifestaram através de mim deixaram e trouxeram consigo uma característica específica que os distinguia dos demais. E vai ser assim com cada um dos poetas que irão se comunicar através dele. Porque em 1932 vem a lume a primeira obra psicográfica do médium mineiro, O Parnaso de Além Túmulo, que reunia centenas de poemas, sonetos, versos os mais diferentes, rimas, trovas, quadras, poesias as mais complexas, de autoria de mais de 56 espíritos, que foram, na última encarnação, poetas da língua portuguesa, tanto brasileiros quanto portugueses. E esta obra apresenta 16 poesias de Alta de Souza. Chico Xavier nasceu em 1910, Alta de Souza desencarnou em 1901. Nunca em sua vida conhecera Alta de Souza. Nunca sequer ouvira falar da mesma, que dirá ler a sua única obra, Horto, que achás desconhecida. No entanto, as poesias que vão vir, assinadas por Alta de Souza, psicografada por suas mãos, possuem uma identidade perfeita com as poesias que Alta de Souza grafou quando viva, constituindo uma das evidências mais fortes na esfera subjetiva a favor da imortalidade do ser. Porque é o mesmo ser que volta, através de um instrumento, no caso médium, a testificar a sua sobrevivência, escrevendo da mesma forma que fizera quando encarnada. O doutor Elias Barbosa, ao entrevistar Chico Xavier, fez a seguinte pergunta, certa feita: recorda, de modo particular, alguma produção que ficasse inesquecível em sua memória? Ao que Chico respondeu: sim, recordo-me de um soneto intitulado Nossa Senhora da Amargura, que, se não me engano quanto à data, foi publicado pelo Almanaque de Lembranças de Lisboa na sua edição de 1932. Eu estava em oração certa noite, quando se aproximou de mim o espírito de uma jovem, irradiando intensa luz. Pediu papel e lápis e escreveu o soneto a que me referi. Chorou tanto ao escrevê-lo
que eu também comecei a chorar de emoção, sem saber, naquele momento, se meus olhos eram os dela ou se os olhos dela eram os meus. Mais tarde, soube por Emmanuel que se tratava de Alta de Souza, a admirável poetisa do Rio Grande do Norte. Então, assim, Chico Xavier descreve o primeiro encontro espiritual que vai ter com esta entidade nobre, sensível, afável, doce, inclinada ao bem. Em outra oportunidade, falando ainda de Alta de Souza, Chico Xavier dizia que parecia sentir que Alta de Souza se encontrava ligada a um espírito mais superior que lhe auxiliava nas composições poéticas que jorravam de forma inspirada e que eram registrados pelo médium mineiro em humildes páginas através das suas faculdades mediúnicas. No Parnaso de Além-Túmulo, como dissemos, encontram-se 16 composições poéticas de Alta de Souza. Mas ela vai psicografar inúmeras outras depois disso, totalizando cerca de 89 sonetos e dezenas de quadras. E o IDE, Instituto de Difusão Espírita, no ano de 1976, numa iniciativa louvável, em que se comemorava o 66º aniversário da mediunidade do aniversário de Chico Xavier e o centenário de vida de Alta de Souza, lançou um livrinho intitulado Alta de Souza, reunindo de todas as composições poéticas deste espírito, psicografadas pelo médium mineiro, 64 sonetos e 24 trovas. É uma obra extraordinária e que nós destacamos mais adiante 2 sonetos aleatoriamente para lê-los. Este é o soneto ao qual se referia o Chico Xavier, o primeiro que ele psicografou, e que Alta de Souza chorava muito, emocionada, e sua emoção era tamanha que contagiou inclusive o médium mineiro, a ponto dele não saber mais quem chorava, se era ela ou se era ele. Na simbiose em que ambos se encontravam, nas ligações mediúnicas, de mente a mente, conectados para essa composição máxima. Senhora da amargura, Mãe das dores, Senhora da amargura, eu vos contemplo o peito lacerado, pelas mágoas do filho muito amado, nas estradas da vida ingratidura. Existe em vosso olhar tanta ternura, tanto afeto e amor divinizado, que o do vosso semblante torturado irradia-se a luz formosa e pura. Luz que ilumina a senda mais trevosa, excelsa luz, sublime e esplendorosa, que clareia e conduz, ampara e guia. Senhora, vossas lágrimas tão belas assemelham-se a fúlgidas estrelas, gotas de luz nas trevas da agonia. E todas as composições de Alta de Souza são semelhantes a esta, dotada de uma espiritualidade superior. Não há como não emocionar-se em lendo cada soneto psicografado pelo médium e que é de sua autoria. Em todos os sonetos ela faz um convite ao bem, avisando-nos que o nosso momento não é aquele que passou, aquele que virá. O nosso momento é este no qual nós estamos e que devemos, conforme ela fizer em vida, aproveitar para sermos felizes e também para fazer aqueles que nos cercam
felizes da mesma forma. Então nós destacamos aleatoriamente 2 sonetos para ler. O primeiro intitula-se Páginas da Fé, desse livrinho intitulado Alta de Souza, publicado pela editora do Instituto de Difusão Espírita de São Paulo, IDE. Páginas da Fé. Alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surge a ofensa por sinistra lança, na tormenta do mal que investe avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção de outro dia, nas promessas de nova madrugada. Então, cada uma das suas composições poéticas é um convite à autorreflexão sobre a nossa forma de perceber a vida, a nossa forma de avaliar o mundo e refletir em relação ao que temos feito de nós mesmos e da vida que nós temos. Vamos para o soneto seguinte. Segue, amigo. Fatigado romeiro da fé pura, sem bordão de conforto a que te arrimes, por mais cansado, não te desanimes na jornada de pranto e de amargura. Além do grande além, na imensa altura, brilham no eterno amor em que te exprimes as pátrias generosas e sublimes da beleza, da graça e da ventura. Na subida de pedra, cinza e lama, sangrem-te os pés embora, nutre a chama que arde incessante no teu peito aflito. Sonha acima da escura tempestade e chegarás cantando a eternidade sobre a glória celeste do infinito. Então, a leitura de cada um desses poemas dispensa qualquer comentário, eles falam por si, provam a sua sublimidade. É bom lembrar que todos foram compostos de chofre, né? O espírito aproximava-se do médium, assenhoreava-se da sua aparelhagem mediúnica e rapidamente punha no papel o soneto, despejava ali a composição pronta. Os relatos da maioria dos poetas, sobretudo dos maiores da língua portuguesa ou de qualquer outra língua, em relação às suas composições, é que muitos deles demoram vários minutos, às vezes horas, para conseguir confeccionar um soneto. É uma composição poética como essa. Né? São 4 estrofes, sendo que geralmente as 2 primeiras vêm compostas de 4 versos cada uma, e as 2 últimas compostas de 3 versos cada uma. Então, muitos poetas afirmam que precisam, às vezes, de horas para compor um soneto. Chico Xavier, claro, ele não era o autor, né? Ele estava servindo de intermediário, mas muitas pessoas que não compreendem a existência após a morte e a possibilidade de comunicação com aqueles que passaram para o outro lado da vida, sempre diziam, muitas vezes, que Chico Xavier tirava essas coisas dele mesmo. Não entendemos como. Não conseguiu concluir o primário, que corresponderia ao nosso ensino básico, nos 4 primeiros anos do ensino fundamental. Chico Xavier não concluiu a formação primária. Como poderia tirar de si uma
composição como essa, que é perfeita na métrica, na rima, no enquadramento dentro do soneto, etc. É algo que realmente assombra, é algo que realmente abisma, e como dissemos, serve como evidência subjetiva a favor das realidades espirituais. Porque se nós compararmos qualquer trecho de qualquer soneto de autoria de Alta de Souza com os poemas enfeixados na obra que ela escreveu em vida, o Horto, coisa que foi feita já por críticos literários, a identidade entre as produções é absolutamente impressionante. Então, de fato, é Alta de Souza que volta, através do Chico Xavier, demonstrando que a vida continua, demonstrando que a morte é apenas uma passagem para uma nova realidade que nós, infelizmente, ainda não compreendemos muito bem, mas que nos aguarda a todos. E muitos poetas, muitos escritores, como Victor Hugo, por exemplo, célebre escritor francês, que se celebrizou pelos seus romances, como Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, etc., ele também compunha poesias. E Victor Hugo vai ter a oportunidade Victor Hugo viveu no século XIX, no exílio, porque ele participara do movimento social e fora exilado, e no exílio ele terá ensejo de conhecer o espiritismo, ou melhor, as manifestações espíritas, através da movimentação das mesas. E através desse processo, ele vai travar célebres colóquios com grandes poetas da língua francesa desencarnados, como Molière. E outro que jamais se identificara, mas que assinava as suas poesias com o epíteto de A Sombra do Sepulcro. E em todas elas, imagina, Victor Hugo, um gênio, um dos maiores gênios da literatura mundial. Em todas as poesias obtidas através da mesa, a médium colocava-se em torno da mesa, a mesa punha-se em movimento e batia repetidamente o número de ordem das letras do alfabeto e ia se compondo, então, as palavras, e as poesias. E através dessa forma tão rudimentar, se obtiveram inúmeras poesias e todas elas eram superiores às composições feitas por Victor Hugo. Tanto que mais de uma vez ele se irritou, porque ele não conseguia compor de improviso, então ele passava a noite, depois da sessão mediúnica que ele participava, passava a noite compondo versinhos que formulavam perguntas, e no dia imediato os colocava aos espíritos, comunicavam com ele e eram de imediato respondidos, de improviso, coisa que ele, um gênio da literatura, das letras, não conseguia fazer. Então, apenas para, mais uma vez, dimensionarmos o valor da obra do médium mineiro Francisco Cândido Xavier e, principalmente, das suas obras poéticas, como é o caso de Parnaso de Além-Túmulo, e tantas outras obras que ele publicou mais tarde, como Poetas Redivivos, Trovas do Além, Chão de Flores, Chão de Rosas e outras, onde poetas e poetisas, principalmente brasileiros, retornam das sombras da morte para apresentarem-se mais vivos do que nunca e, obedecendo ao mesmo estilo literário ao qual se prenderam em vida, traçar novos poemas, enchendo-nos de beleza e estesia. Então, o nosso objetivo na noite de hoje era apenas apresentar de uma forma simples esse encontro inesquecível de Francisco Cândido Xavier
com esse espírito eminentemente sensível que é Alta de Souza, né? Em que ambos se consorciaram para que tivéssemos a oportunidade de podermos ler poesias, sobretudo sonetos, tão belos quanto estes que apresentamos. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e pedimos a Jesus, nosso mestre guia, que deposite as suas bênçãos sobre todos nós, fazendo com que nos sintamos bem, com que nos sintamos em paz e com que nos sintamos dispostos a buscar em cada dia de nossa existência a beleza de uma poesia, a beleza da vida, a beleza da felicidade, a beleza de estarmos juntos compartilhando inúmeros momentos que podem oferecer-nos ensejo de crescimento, progresso e libertação. Sem mais delongas, passamos a palavra.